Então não é pergunta direcionada para nenhuma, a pergunta, as duas responderão as mesmas perguntas. E ele entrega para o Davi. Então quem já puder fazer as perguntas desde agora, deixar com ele, é mais fácil. Terminou as perguntas das chapas e começa a próxima chapa. Vai ser 3 minutos para a resposta de cada uma. E no final, as considerações finais, com 5 minutos para cada chapa, da mesma forma, a chapa que terminou começa a próxima rodada. E agora a gente vai para a apresentação das chapas, que 5 minutos para cada uma, e o Cris vai fazer sorteio. A chapa 2 começa então. Chapadão, olha que aquela galera não tá ligado? Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Mariana, faço serviço social. Sou o Igor, da Geografia. E nós somos a chapa 2, Voz Ativa. Bom, gente, acho que é importante, antes de apresentar a nossa chapa, explicar um pouco do que significa o DCE, né, o Diretório Central dos Estudantes. É importante pontuar que o DCE não foi criado com a instituição universidade. Ele foi criado pelos estudantes e para servir de instrumento de organização dos estudantes. A partir dessa perspectiva, né, histórica de construção do movimento estudantil e do Diretório Central dos Estudantes, que a gente resolveu constituir essa linda chapa que chama Voz Ativa Chapa 2. Bom, nossa chapa, é importante pontuar, né, foi a única chapa que construiu a chapa em 3 convenções abertas, amplamente divulgadas pela universidade. E dessas 3 convenções surgiu o nosso material de campanha, o nosso jornalzinho, que tem alguns pontos centrais, né, que são eles. O que a gente entende por um DCE, o que significa para a nossa chapa os direitos estudantis, a universidade, arte, cultura, esporte e opressão. Bom, é fundamental para a gente compreender que um DCE deve ser construído desde a base. O que significa isso? Significa que o DCE não deve ser construído de cima para baixo, que o DCE deve ser construído em cada sala de aula, em cada curso, em cada centro acadêmico. Porque só assim que um DCE vai conseguir ser forte o suficiente para embarcar as lutas que é necessário fazer dentro da universidade e conquistar os seus direitos. A gente compreende que o DCE também precisa ser autônomo, que o DCE precisa ser democrático, onde todas as pessoas têm direito a voz e voto dentro desse DCE. E, fundamentalmente, que um DCE não pode se encastelar e ditar para o movimento estudantil aquilo que o movimento estudantil deve construir. Pelo contrário. Um DCE, para se fortificar e para ser forte o suficiente para garantir aquilo que os estudantes necessitam e querem por direito, precisa ser construído desde a sua base, precisa ouvir a todos os estudantes e não ditar aquilo que o movimento estudantil deve fazer de cima para baixo. Assim, os estudantes devem ditar para o DCE o que ele deve fazer. Ele deve ser um instrumento de todos. Então, gente, com relação a isso, nós nos identificamos como uma oposição às práticas políticas feitas pelas últimas 3 gestões de DCE. E, fruto disso, nós percebemos aí, dentro da importância da entidade, a falta que ela fez quando, em alguns momentos, atuou de forma danosa na nossa avaliação ao conjunto dos estudantes. Um exemplo disso foi a ocupação de reitoria, na qual o DCE, enquanto gestão, foi contra a ocupação da reitoria, permaneceu alguns integrantes durante a ocupação, mas atuou durante a ocupação de forma a engessar as comissões, a gente não conseguir divulgar materiais, que a gente dificultasse as passagens em sala durante a ocupação e só apareciam nas reuniões para poder dizer que a gente estava isolado, que era um erro, a gente estava ocupando a reitoria. Outra questão é, por exemplo, o nosso centro de convivência, né? Um espaço conquistado pelo movimento estudantil, pelos movimentos sociais, onde não houve em nenhum momento uma resistência da gestão ao estado físico, né, que se encontra a nossa sede do DCE, com a perda do nosso auditório, com uma série de outras questões. E para encerrar, a gente reafirma, né, a necessidade de um DCE enquanto um instrumento de luta para todos os estudantes, para lutar pela sua permanência, e não um DCE para se autopromover, um DCE para que favoreça grupos ou que se utilize da instituição para fazer atrelamentos e negociadas. Então, a gente visa, assim, um DCE não de autoconstrução, mas um DCE construído por todos, de baixo para cima,
Um DCE que passa em sala, um DCE que conversa com centros acadêmicos, assim como a nossa chapa fez, passando em mais de 350 salas, distribuindo quase 10 mil jornais, conversando com diversos centros acadêmicos. É isso que a gente acredita que o DCE tem que estar fazendo aí pelos estudantes. Bom, pessoal, eu sou o Arthur, mais conhecido como Panda, sou do curso de Ciências Biológicas. Eu sou a Sara, eu curso Psicologia. Nós estamos aqui representando a Chapa 1, a Chapa Polifonia. E, primeiro de tudo, eu queria cumprimentar todos vocês, queria cumprimentar a mesa, queria cumprimentar a Chapa 2, a Chapa Voz Ativa. E estou muito feliz em ver esse auditório cheio, porque isso significa que as pessoas estão interessadas nesse processo. As pessoas estão interessadas em saber quem são as chapas para o DCE. As pessoas estão interessadas em saber que entidade é essa que vai se formar, qual é a gestão que vai assumir essa entidade. Então, isso significa, gente, que isso é muito diferente de alguns anos atrás. Há 3 anos atrás, quando os debates do DCE estavam esvaziados. E a gente percebe essa construção, esse interesse das pessoas pelo movimento estudantil. Então, as pessoas estão interessadas em saber quem está no movimento estudantil, quais pautas estão sendo disputadas, quais pautas estão sendo construídas, quais pautas estão sendo conquistadas. O DCE e o movimento estudantil está fazendo cada vez mais parte do cotidiano do estudante. E isso foi muito observado no semestre passado. O semestre passado foi inchado. Ele se iniciou com greve de servidores e mobilizações pipocando em todos os centros. Todo mundo viu assembleias acontecendo em todos os centros, reivindicações contra o corte de vagas que estava acontecendo em alguns cursos e a situação precária dos novos campi. Então, tudo isso culminou em vários atos, e um ato deles, concentrado, foi o ato Prata Receba o Meu Recibo, que juntou cerca de 800 estudantes, cobrando da reitoria um posicionamento contra a greve dos servidores e cobrando a atividade da reitoria, que estava há 3 anos inativa. A partir daí, se instalou uma vigília. Essa vigília foi um espaço de concentração das mobilizações estudantis, para a gente construir as pautas, pressionar a reitoria, e acabamos chamando uma assembleia que chamou cerca de 1.200 pessoas. E dentro dessa assembleia, a gente reafirmou nossas pautas, e junto o movimento estudantil votou numa disputa muito acirrada, mas votou pela ocupação da reitoria. Ocupação essa que durou 3 dias e meio e conquistou todas as nossas pautas, inclusive a não criminalização dos estudantes que participaram dela. Isso foi muito importante para o nosso movimento estudantil. Todo mundo saiu de lá muito feliz, com muita força, e foi com essa força que a gente conseguiu junto ir às urnas e eleger uma nova reitoria, e derrubar uma reitoria que estava há 50 anos no poder. E a gente junto mostrou que os estudantes, 10 mil estudantes na urna, 7 mil estudantes votando pela Rosilane e Lúcia, elegeram a nova reitoria. Uma nova reitoria que se propõe a ser aberta, que se propõe a ser democrática e se construir de baixo para cima. E é esse espaço que a gente quer disputar. Nossa chapa entende que é muito importante disputar esse espaço e colocar o protagonismo estudantil com força diante da reitoria. Acho importante ressaltar que a gente é uma chapa de continuidade. Há 3 anos, desde 2009, a gente vem construindo um projeto de movimento estudantil diferente, um projeto de movimento estudantil aliado ao cotidiano estudantil e que faça sentido para o estudante, que venha desde a sala de aula e consiga se colocar na disputa concreta da universidade, com protagonismo estudantil. O movimento que a gente vem construir é propositivo, se coloca como propositivo, mas não se coloca como propositivo no abstrato, se coloca como propositivo no concreto. Por exemplo, na gestão Rosa dos Ventos, quando a gente se propôs a tocar um debate de combate às opressões e de permanência, a gente organizou os pais e mães, estudantes da UFSC e abaixo-assinados no RU, com várias assinaturas de mães e um pai, para organizar a disputa pelas vagas no NDI e pelo auxílio creche, entendendo que o auxílio creche é uma pauta, é uma condição de permanência a mais para as mães da universidade, porque quando um casal tem filho, é a mãe que tem que voltar para casa, desistir do curso e cuidar do filho, fazendo um recorte de combate à opressão ao gênero e à permanência estudantil na universidade. Além disso, é importante colocar
que o movimento construído no semestre passado teve 25 dias. As mobilizações começaram com passagens em salas e terminaram na última assembleia que a gente teve, que foi alguns dias depois da ocupação. E que não existia proposta de desmobilização do movimento. Existia uma proposta de ocupação e uma proposta de continuidade de vigília. E elas alcançaram, a votação foi acirrada, a ocupação venceu e as propostas alcançaram uma legitimidade para o movimento estudantil. E é isso que a gente está vendo aqui hoje. Além disso, a gente coloca que um projeto dos estudantes não se constrói numa gestão do DCE e que a gente pretende continuar construindo ele. Construindo um projeto dos estudantes, um projeto Chapa 1, Chapa Polifonia. Agora a gente vai passar para as perguntas entre as chapas. Só relembrando como é que vai ser o procedimento. Cada chapa poderá fazer uma pergunta de no máximo 1 minuto. A outra chapa poderá responder em 3 minutos. E a segunda terá 2 minutos para a réplica. Então, como eu já tinha dito, a gente vai começar agora com a chapa 1, Chapa Polifonia. Então, a gente sabe que dentro dos cursos no cotidiano estudantil é na sala de aula que a gente constrói o nosso ensino. Principalmente nos cursos noturnos e nos vários outros cursos, a gente tem que sugar tudo do professor dentro da sala de aula para conseguir uma formação minimamente crítica e necessária à sociedade. A gente sabe que a gente tem várias propostas pedagógicas novas de criação de novos cursos, de separação de bacharelado e graduação e outros métodos de ensino-aprendizagem diversos. E a UFSC oferece como alternativa o PAI, o Programa de Autoavaliação Institucional. A gente pergunta à Chapa 2 o que eles entendem do PAI, onde eles enxergam as suas limitações e seus avanços. A nossa chapa tem como um dos princípios a defesa ao não tecnicismo dos currículos, né? Isso embarca principalmente também uma luta pela integralidade da nossa formação. Então, a nossa chapa tem um debate sobre o bacharel e licenciatura, que a gente sabe que é a recomendação do MEC é fazer uma divisão desde o vestibular, né? E que a gente luta para que os cursos façam uma formação integral, que juntem a licenciatura e o bacharel para que elas sim possam estar exercendo um tripé de ensino, pesquisa e extensão em todos os pontos, como a melhor forma para que a gente possa aí estar se formando de um olhar mais holístico, mais amplo. Com relação à questão da condição dos estudantes à noite, a nossa chapa tem sim uma série de questões específicas para o pessoal da noite, como com relação à campanha pela contratação de servidores e técnicos, né, efetivos para a universidade, para que a gente tenha bibliotecas setoriais e a biblioteca central aberta nos finais de semana, com mais horários, que possa estar aberto mais à noite, que possa ter venda de passe do RU à noite, para que a gente possa expandir os horários de atendimento a todos os estudantes a nível integral, não só de manhã, não só de tarde, mas para todos os integrantes da UFSC à noite. Opa. Com relação a mais um elemento, né, da nossa permanência dos estudantes à noite, a gente sabe aí que o número de estudantes que trabalham à noite é muito maior e a UFSC é uma das universidades federais com o maior índice de estudantes que são trabalhadores ao mesmo tempo. Então, com relação a isso, a gente sabe a importância fundamental da UFSC estar massificando, universalizando a permanência estudantil com relação à bolsa de permanência, com relação à moradia estudantil, que a nossa chapa tem uma série de pautas, né, e propostas para esses pontos, e com relação também aos horários de atendimento da BU e também com relação ao... Tá bom. Então, não é isso. Então, galera, dá para perceber que a pergunta não foi respondida, né? Talvez a chapa não conheça o programa de avaliação institucional que está sendo implementado na UFSC, que vocês fazem durante e que a gente está fazendo no início de todos os semestres antes da matrícula, que é um compilado de opiniões individuais dos alunos que não tem absolutamente retorno nenhum para o estudante. A gente não sabe o que é feito do que a gente responde.
e todos esses métodos pedagógicos que a reitoria está implementando, a avaliação não diz respeito a eles porque nos seus questionários não tem perguntas para isso. E me admira uma chapa que se coloca como de luta não ter uma proposta como a avaliação coletiva realizada pelas turmas durante o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula por disciplina que gere um enfrentamento real do estudante em relação à hierarquia professor-aluno, em relação ao projeto de universidade que está colocado no abstrato, mas que a gente sente cotidianamente na sala de aula, para o qual a outra chapa não tem uma proposta, não tem proposta de avaliação de curso construída pelos estudantes em debates e discussões coletivas que sejam uma síntese do que é o processo de avaliação de uma turma e que a gente possa pautar, de fato, como vão se configurar os nossos currículos, qual articulação tem prática com ensino, pesquisa e extensão e, fundamentalmente, essa integração que está também no abstrato do discurso, mas que tem que ser pautada, discutida, disciplina por disciplina, que é a proposta que a gente coloca. Proposta de avaliação de curso a ser construída em conjunto com os estudantes e com todos os centros acadêmicos nos cursos, para que a gente possa, com a síntese dessas avaliações, pautar que tipo de currículo que a gente quer, que tipo de profissional a gente quer se formar, que tipo de profissional a UFSC como um todo vai formar para sair daqui e responder à sociedade. Bom, gente, acho que talvez não tenha dado para entender muito bem, né? Mas a proposta de se fazer reformas curriculares, críticas e criadoras, para contrapor, né, as reformas curriculares que vêm sendo feitas para o tecnicismo, está extremamente ligada com a avaliação de curso e com a avaliação do que a gente tem hoje através dos estudantes, da construção coletiva de baixo para cima dos estudantes sobre isso. Pergunta. Bom, a gente sabe que todos os direitos conquistados foram fruto da mobilização e organização dos estudantes, não só dentro dessa universidade, mas em todo o país. Nos últimos 3 anos, a gente tem visto uma retirada constante desses direitos e uma paralisação na luta e na conquista de direitos fundamentais para todos os estudantes dessa universidade, como a moradia, que a gente tem 154 vagas para um universo de mais de 25 mil estudantes, como a RU, que a gente continua, né, com as filas enormes, e como a Bolsa Permanência, que a gente teve um aumento na ocupação. A gente queria saber qual é a resposta, qual é a proposta, né, e a compreensão de direitos estudantis da Chapa 1. Nosso entendimento da defesa dos direitos estudantis se dá no nosso eixo de permanência, onde a gente defende tudo o que a gente acredita e, obviamente, que os estudantes sentem no seu cotidiano que precisa para permanecer na universidade. E por isso a gente construiu lutas concretas nos últimos anos aqui. A terceira aula do RU foi resultado de uma audiência pública realizada pela gestão Boas Novas com o reitor, onde o reitor mudou suas prioridades orçamentárias e construiu a terceira aula, que hoje tem 3 vezes a capacidade de qualquer aula pequena que tinha antes. Além disso, a gente fez a conquista do auxílio moradia, entendendo que se um estudante não tem como permanecer na universidade, ele não pode ficar 1 mês sem ter uma forma de permanecer. Enquanto a moradia não ficar pronta e não abarca a maior parte dos estudantes que precisam, a gente tem que defender sim uma forma de auxílio à permanência como o auxílio moradia, que é um pagamento de R$200 por critério socioeconômico. Além disso, a gente defendeu e construiu a organização dos pais e mães para o auxílio creche, para garantir o auxílio creche e pauta a permanência dentro da amplitude que ela tem que ter, pensando que um estudante ele tem que ter condições de saúde e por isso a gente pensa numa articulação com a saúde pública em volta da universidade, pensa em redução de carga horária de currículo e por isso a importância da avaliação, pensa na ocupação dos espaços da universidade para a realização de esportes e eventos culturais e de produção de arte, onde o estudante se coloca como produtor de arte, assim os eventos como a gente já realiza, como um FISTOC, ou então nas nossas propostas de manter as mostras culturais comunitárias que trazem a comunidade para entrar em contato com o estudante da UFSC e criar uma identidade para a universidade que está inserida nela, e as propostas de festivais culturais no fim de semana, assim como o Bosque de Todas as Artes, uma vez por mês, fazendo várias apresentações artísticas tocadas dos estudantes para os estudantes. Mais 1 minuto?
A Bolsa Permanência, né? A nossa luta pelo aumento da Bolsa Permanência, como eu já coloquei, as nossas mobilizações se construíram em 25 dias e não em 3 dias de ocupação da reitoria no semestre passado, como a outra chapa coloca. Esses 25 dias culminaram na ocupação. Além disso, a gente compôs a comissão paritária da Bolsa Permanência e compareceu a todas as reuniões, e eu acho importante colocar que membros da outra chapa que compõem essa comissão paritária faltaram à reunião e a gente foi às reuniões, a gente tem atas para comprovar, qualquer estudante que quiser ver as atas, faltou mais de uma reunião, inclusive aquela em que a proposta de redução para R$ 440 foi colocada e o integrante da nossa chapa, a Tamara, defendeu, porque ela faz economia, o custo de vida, fez no índice de custo de vida que se mantivesse R$ 457. Bom, gente, primeiro a nossa chapa, e acredito que a maioria ou todos os estudantes dessa universidade repudia o falseamento da história do movimento estudantil colocado pela chapa 1. Por quê? É importante pontuar por quê. A moradia que a gente tem hoje foi fruto de ocupações de reitoria muito antes das gestões, 3 de continuidade dessa galera. O RU foi conquista da ocupação de 2007. E a Bolsa Permanência não foi conquista de uma reunião de conchavos entre reitor e DCE, Rosa dos Ventos. A ocupação da reitoria conquistou, sim, o aumento da Bolsa Permanência. E a chapa 1 fica querendo dizer que não foi, que foi eles, que não sei o quê. Os estudantes dessa universidade sabem quem lutou pela conquista da Bolsa Permanência, quem ficou lá, quem resistiu e não quem atravancou o movimento estudantil, quem puxou ele para trás e quem disse: tudo bem, reitor, 420 é legal, reduz 150 bolsas e a gente fica feliz. O movimento estudantil disse: não, a gente quer mais e a gente vai lutar por isso e conquistou. Por mais que tenha sido dito que muita coisa foi feita, avanços consistentes realmente para o movimento estudantil, para a moradia e para o RU. Se fala do RU, conquista do RU, que conquista nós temos? A gente já está há mais de 5 anos ficando meia hora na fila do U, pegando sol, pegando chuva. Que conquista é essa para os estudantes? Que conquista a gente teve? A gente continua passando o mesmo tempo nessa fila. Não aumentou o tempo de atendimento para a galera da noite. Não há vitórias consistentes. É a única que a gente conseguiu nesses 3 anos real, que o estudante agora está sentindo no bolso a grana dele cair, ele conseguir ter melhores condições, foi organizada na ocupação com um movimento por fora dessa gestão. De estudantes que conquistaram essa conquista por fora da gestão. Tiveram que criar uma outra dinâmica de vigília, trazendo preocupação e assim garantindo essas lutas, que só assim a gente garante. Então, já que a gente está nesse assunto, a gente queria perguntar para a Chapa 2 o que eles pensam da comissão que foi criada pela reitoria e passou pela discussão da comissão paritária de avaliação da Bolsa Permanência, da comissão criada para fazer o índice do custo de vida dos estudantes da UFSC em Florianópolis. Uma das coisas colocadas, quando a gente botou o ponto da condição do estudante da Bolsa Permanência na ocupação, foi de que a gente só estava lutando para o reajuste da inflação nesse período. E que, na verdade, o que era necessário era um estudo profundo sobre o custo do estudante para viver na ilha de Florianópolis. Então, a gente conquistar essa comissão paritária, composta metade de estudante e metade por técnico, por pessoas representantes da reitoria, foi uma vitória para que a gente possa estar realizando esse estudo aprofundado e que ele seja, assim, a base mínima para que os estudantes possam estar recebendo a Bolsa Permanência. Para que a gente não fique debatendo no abstrato qual é o valor da Bolsa Permanência que a gente tem que lutar e qual é o melhor valor dela de uma forma digna. Mas a nossa chapa já tem aí, e foi colocado todo momento, que a gente entende que o valor é insuficiente e que a gente consegue, que a gente compreende que um salário mínimo mais 10% do mesmo seria o valor inicial para que a gente pudesse estar aí tendo melhores condições de permanência na universidade, e os 10% compreendendo que nós temos xerox, livros,
trabalhos de campo, saídas, equipamentos para comprar, o pessoal de odontologia, de outros cursos sabem o custo que é para poderem ter seus materiais. Então acho que foi um avanço considerável. E com relação à questão dos integrantes que não tiveram, nós já sabemos disso e nós também sabemos que nós não fomos convidados, nós não tivemos o convite, o representante Giovanni, que estava nessa comissão, e uma menina da geografia, Vanessa, eles não tiveram informações disso, e que inclusive essa última gestão, agora a gente está vendo já que eles estão largando, né, a reitoria, está desgrudando a reitoria, esse grupo que já estava aí todo esse tempo, eles inclusive já não estão mais tocando as reuniões e essa formação, né? Isso vai ser alguma coisa, uma conquista que a gente vai ter que garantir cotidianamente na próxima gestão aí da Roselane e da Lúcia. A gente vai ter que continuar pressionando a reitoria, porque os nossos direitos, eles são conquistados, mas nós temos que, para manter eles, nós temos que continuar na luta. Porque muitas coisas são, como a gente viu, a gente finalmente conseguiu abrir uma ala maior, e aí fecharam a outra. E a gente continua ao mesmo tempo, então a gente tem que manter a luta do movimento estudantil sempre para que eles não fiquem passando a perna, né, na gente, para que a gente fique ganhando meias vitórias e aí levantar como bandeira, como uma luta que mudou a vida de todos os estudantes, que está aí supimpa e que a gente fez muito pelos estudantes. Há muito tempo nós não conquistamos vitórias consideráveis, consistentes, concretas, que realmente mudem a vida do estudante na universidade. Uma expansão radical na moradia estudantil não foi feita, uma expansão radical no atendimento do RU não foi feita, o aumento dos horários da BU não foi feita, a integralidade dos trabalhos de campo e das necessidades dos estudantes por curso, como odontologia, uma série de cursos, não foi feita. Então a gente tem muito ainda que avançar e não tem nada para a gente ficar aqui vangloriando como vitória. Bom, o movimento estudantil na cidade de conquistas já fez uma gestão. A gente tem que ter conquistas, a gente tem que... Tiveram 3. Tem de 3, gente. As conquistas... Pessoal, por favor, sério. As conquistas são feitas uma em cima da outra, e a gente conquistou um restaurante universitário bom, a gente sabe que está insuficiente, a gente vai continuar lutando por ele. A questão da Bolsa Permanência, eu acho que tem que ser contada a história mesmo assim, de como aconteceu. A questão da comissão de estudo de vida, do índice de estudo de vida do curso de estudante, ela já é uma pauta do CALI, do Centro Acadêmico Livre de Economia, já há algum tempo. E ela foi incorporada pela chapa Rosa dos Ventos, inclusive está lá na carta programa da Rosa dos Ventos. Isso é uma questão que se somou à conquista do aumento da Bolsa Permanência. E a Bolsa Permanência, sim, foi fruto da maioria dos estudantes que pautaram isso na Assembleia. E isso foi defendido pelos estudantes que construíram a ocupação, conquistando um aumento de 420 imediato e, posteriormente, o aumento para 457, junto à comissão paritária que foi defendida o tempo todo pelos estudantes que estavam na ocupação. Para a gente, a comissão do estudo do índice de custo de vida, ela remete ao tipo de projeto que a gente quer construir de integração da prática ao ensino, porque a oportunidade dos estudantes, bolsistas, permanência, trabalharem na prática com alguma coisa que atende à comunidade.